Olá pessoal, eu sou a professora Carol Rezende, estou aqui para resolver mais uma questão com vocês do nosso projeto Imersão Enem Ciências da Natureza, tá? E se vocês ainda não curtiram aqui o canal, acione o sininho para vocês ficarem por dentro quando tiver vídeo novo, tá? Vai ter muita coisa para vocês se prepararem para essa prova do Enem, beleza? Então vem comigo, hoje a gente vai resolver uma questão que fala sobre a parte de dinâmica, tá? Ela foi a número 100 da prova azul do PPL de 2018. A prova do PPL ela é uma prova muito importante para quem está se preparando, porque ela nos dá uma referência de questões, né? Do como você pode ter inspirações, vamos dizer assim, para outras questões aparecendo no Enem regular, beleza? Então vamos lá. Essa questão ela começa falando que com um dedo um garoto pressiona contra a parede duas moedas de 10 e R$1, né, 10 centavos de R$1, uma sobre a outra e mantendo-as paradas. Em contato com o dedo está a moeda de 10 centavos e contra a parede está a de R$1. O peso da moeda de 10 centavos é 0,05 newtons e o da de R$1 0,09 newtons. A força de atrito exercida pela parede é suficiente para impedir que as moedas caiam. Qual é a força de atrito entre a parede e a moeda de R$1? Então essa questão, apesar da forma que eu vou resolver ela vai ser uma questão que eu resolvo até rápido, mas ela não é dada como um nível baixo, tá? Ela é dada como nível médio. Por quê? Porque apesar de eu conseguir resolver ela rápido, né, matematicamente, a interpretação dela requer eu conhecer como que as forças agem sobre o sistema. E aí, qual é o segredo? Quando ele pede para vocês saberem qual é o atrito entre a parede e a moeda de R$1. É ela que está em contato direto com a parede, ok? Então, eu vou aqui marcar para vocês, ó. Vamos imaginar que a parede está aqui, tá? Nesse lado. E aí eu vou desenhar como se aqui fosse a moeda de R$1, uma visão lateral, tá? Essa aqui é a moeda de R$1. E aí a de 10 centavos, ela tá menor aqui assim, ó, apoiada. Essa vai ser a de 10 centavos, ok? Quando ele fala que o dedo do garoto pressiona contra a parede, é a mesma coisa de eu segurar algo aqui, ó. Eu vou até voltar na câmera só para vocês verem aqui na minha mão, ó. Aqui. É como se aqui fosse a parede, aqui fosse a moeda, tá? Eu vou segurar ela assim, ó. Estão vendo? É assim que tá acontecendo. Só que se eu colocar outro objeto aqui, qualquer outro objeto, ó, vou colocar um pedacinho de papel que eu tenho aqui do lado, tá? E eu segurar os dois, repara que, na verdade, esses dois objetos, eles funcionam como se fosse um conjunto. Eu não me interesso pela força que existe entre esses dois. Então, eu não quero saber qual é o atrito entre a moeda de 10 centavos e a de R$1. Eu só quero saber entre a moeda de R$1 e a parede. Então, o que eu posso fazer para resolver essa questão mais rápido? Eu posso trabalhar como se essas duas moedas fossem uma coisa só. E que eu estou fazendo força contra a parede para manter o contato. Porque se não tiver contato, não tem atrito. Para que vocês tenham atrito, tem que ter aquela força normal de apoio. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer aqui como se eu estivesse vendo, no meu caso aqui, se eu tivesse uma força agindo aqui, que é a força que eu faço, uma força externa, beleza? Quando eu faço essa força pressionando as moedas contra a parede empurra de volta com uma força nesse conjunto. Aí eu vou trabalhar, ó, isso aqui como sendo uma coisa só, tá? Como se fosse um conjunto. E aí a moeda, ela faz força que a gente fala normal de apoio. É sempre perpendicular à região de apoio, então aqui é perpendicular, ok? E aqui vai entrar a força que me interessa, que é, na verdade, a força de... Deixa eu ver se eu consigo desenhar com outra cor aqui, ó. A força de atrito. A força de atrito, por que eu estou desenhando ela para cima? Porque ela sempre está apontando contra a tendência do corpo a deslizar. Essas moedas, quando elas estão aqui, a tendência delas é deslizar no sentido de descer. Então, o atrito ele age para cima contra essa tendência a deslizar, ok?
E aqui age um conjunto sobre o conjunto um peso. E aí repara que o que eu vou fazer é analisar como se fosse um conjunto. Entendeu? E aí eu vou fazer como se fosse aqui uma coisa só, um conjunto, ó, um peso todo. E aí essas forças elas estão se equilibrando, por isso impede que as moedas caiam. E aí por isso eu já vou falar que essa força de atrito, que é o que eu quero, sobre a ação do conjunto. E aí repara, quem faz essa força? Quem faz essa força é justamente a parede. Quem faz a força é a parede que está aqui mantendo o contato, ó. E ela vai ser igual ao peso desse conjunto. E aí quando eu fizer isso, eu só somo as forças ali, peso, vai ficar 0,05 newtons mais 0,09. Essa força de atrito vai ser 0,14 newtons, ok? Então vai dar letra E a resposta. Eu fiz do jeito que é o mais rápido, tá? Daria pra gente pensar de uma forma mais detalhada, que eu vou chegar no mesmo resultado. Nesse caso, eu poderia olhar o que está acontecendo entre as forças aqui. Eu vou repetir, ó, agora fazendo de um jeito mais detalhado, tá? Vou pegar aqui uma... Ó. Vamos fazer agora pensando que eu tenho as duas moedas e eu quero desenhar quais as forças agem sobre cada moeda. Então aqui está a moeda de 10 centavos, vou colocar a moeda de R$1 aqui atrás e aqui assim, ó, desculpa que tá torto, aqui tá a parede. Tá reto, tá, gente? Tá reto. E aí o que vai acontecer? A moeda de 10 centavos, ela recebe a força peso, realizada pela gravidade, né? A força gravitacional é o peso da moeda de 10 centavos. Aqui tem o peso, que é o peso da moeda de R$1, tá? Aqui é os vetores, peso. E eu tenho aqui envolvido um atrito da parede na moeda de R$1, que eu vou chamar de FT1. E existe as forças normal de apoio. Aí o que acontece? Quando eu olho a moeda de 10 centavos, ela está equilibrada porque ela recebe uma força normal que a moeda de R$1 faz. E ela também recebe uma força de atrito que a moeda de R$1 faz. Porque a moeda de R$1 é que está encostada na de 10 centavos. Só que aí eu não preciso desenhar a força normal, por quê? Na verdade eu desenhei, mas o que me interessa é só essa direção vertical mesmo. Eu vou falar que essa força FAT' é como se fosse a força de atrito só na moeda de 10 centavos. Só que como o R$1 faz sobre ela, eu vou dizer que ela é igual ao peso da moeda de 10 centavos. Então, se ele quisesse saber qual é a força de atrito só na moeda de 10 centavos, eu falaria que é coincidente com o peso dela, 0,05, ok? E a moeda de R$1? A moeda de R$1, ela faz força sobre a de 10 centavos, né? Empurrando ela para cima. Só que existe uma reação dessa força, que é em sentido oposto. Que eu vou desenhar aqui, ó. Então, na verdade, a moeda de R$1 empurra a moeda de 10, a de 10 empurra de volta no sentido contrário. Aí, que conclusão que eu chego? Que essa força de atrito AT' mais o peso da própria moeda de R$1 é o que faz o equilíbrio com a força toda sobre o atrito que a parede realiza sobre a moeda de R$1. E aí repara que aí aqui vai ficar exatamente 0,5 newtons. Aqui vai ficar o peso da moeda de R$1, 0,09. E vai coincidir com o resultado que a gente já tinha achado, 0,14. Beleza? Então assim, dá pra gente resolver das duas maneiras. Aqui eu coloquei de uma forma mais detalhada, a anterior que a gente consegue fazer o mais rápido. Beleza? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhem o canal, indica para quem você conhece que está se preparando para o Enem, tá? Acione o sininho para vocês ficarem por dentro de todas as novidades e dicas que vão aparecer aqui para vocês, tá? Esse é o projeto Imersão Ciências da Natureza, preparando você para o Enem. Um beijo, até a próxima!